Professor, liga o seu áudio, está sem áudio. Pronto. Obrigado. Então, boa noite a todos. Então, a aula de hoje é soluções. Então, a gente tem soluto, é aquele que está em menor quantidade. E solvente é aquele que está em maior quantidade. Então, a mistura do soluto com o solvente dá a solução. Tá? Então, o soro fisiológico, né, aquele que a gente toma quando está doente, é uma solução aquosa, né, de 0,9 gramas de sal de cozinha, cloreto de sódio, com 100 ml de água. É claro que é esterilizado, né? Aquele que a gente toma na veia, né? Então, o soluto seria o NaCl, que ele está em menor quantidade, o cloreto de sódio, e a água, que está em maior quantidade, é o solvente. Então, a concentração de qualquer solução, você mede como a quantidade do soluto dividido pela quantidade da solução. O que vai mudar aqui é a unidade. Qual a quantidade de soluto? Pode ser grama, pode ser número de mol, né? E a quantidade de solução pode ser a massa da solução, né, ou pode ser o volume da solução, pode ser em litros, em ml, né, mililitros, e assim por diante. Então, o que é mol? É a quantidade de matéria. Então, quando a gente fala uma dezena de átomos de carbono, nós temos 10 átomos. Quando a gente fala que a gente tem uma dúzia de átomos de carbono, nós temos 12 átomos. Agora, o que seria 1 mol de átomos de carbono? Então, seria 6,022 vezes 10 elevado a 23 átomos. Então, mol seria, quando a gente fala 1 mol, significa que a gente tem 6,022, né, arredondando ali, 6,022 vezes 10 elevado a 23 átomos. Então, é um número bem grande, né? É em torno de 602 sextilhões. Então, é um número bem grande. Então, esse número, 6,022 vezes 10 elevado a 23, ele é chamado de constante de Avogadro. Tá? Pode ser chamado de Na, número de Avogadro, 6,02 vezes 10 elevado a 23, arredondado ele, que é chamado de entidades, porque pode ser átomos, pode ser moléculas, pode ser íons, pode ser complexos. Então, se você tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas, digamos assim, você tem 1 mol dessas partículas. Tá? Então, isso daí que seria a definição de mol, que é uma quantidade de matéria. Então, a determinação de massa molar. A gente tem que consultar a tabela periódica. Então, consultando a tabela periódica, tem essa daqui, a glicose, molécula glicose. Então, tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, consultando a tabela periódica, o carbono, a massa dele é aproximadamente 12. Tá? Carbono aqui na família 4A, aproximadamente 12. Então, coloca 12 vezes 6, porque nós temos 6 átomos de carbono, mais nós temos 12 átomos de hidrogênio. Consultando a tabela periódica, o hidrogênio está aqui, ó. Arredondando, ele tem a massa 1. Então, a gente coloca aqui 1 vezes 12, porque ele tem 12 átomos de hidrogênio. O oxigênio, 6 átomos de oxigênio. Então, a gente coloca aqui oxigênio, a massa dele é 16, consultando a tabela periódica. Então, coloca 16 vezes 6, multiplica tudo e soma.
Então, dá 180 gramas por mol. Então, quer dizer o quê? Se você ir lá na balança medir 180 gramas de glicose, você vai ter 1 mol de glicose. Ou seja, você vai ter 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de glicose, ou aproximadamente 602 sextilhões de moléculas. O item B. Esse item B, ó, às vezes vai ter substâncias que tem esse X, né, que é multiplicado, né, e moléculas de água, né, o sal ele é hidratado. Então, quando tiver essa multiplicação aqui, nada mais é que uma soma. Então, ó, consultando a tabela periódica, o cobre. Cobre, ele tem a massa aproximada de 63,5. Então, vamos pegar aqui, ó, cobre 63,55, né? Está aqui na tabela. 63,5. Então, 63,5 vezes 1, que ele só tem um cobre. O enxofre, na tabela periódica, consultando a tabela periódica, ele tem 32, aproximadamente 32. Então, a gente coloca aqui 32 vezes 1, que nós temos apenas um átomo de enxofre. Agora, nós temos aqui 4 oxigênios. Então, o oxigênio, consultando a tabela periódica, a massa dele é 16. Então, 16 vezes 4, que é referente a esse do sulfato, o oxigênio do sulfato. Agora, quando a gente tem multiplicação, você soma. É só somar as massas molares. Aí nós temos 5 moléculas de água. Então, coloca 5 vezes. Aí o hidrogênio, a gente viu lá na tabela periódica que a massa dele é 1, arredondando para 1. Então, vai ser 1 vezes 2, porque nós temos 2 átomos de hidrogênio na água. Mais um átomo de oxigênio. O oxigênio aqui ele tem a massa 16. Então, a gente coloca 16 vezes 1, né? Aí a gente multiplica tudo, soma tudo, que vai dar 249,5 gramas por mol. Então, 1 mol, se eu for lá na balança e medir 249,5 gramas de sulfato de cobre pentaidratado, a gente vai ter 1 mol de sulfato de cobre. O permanganato de potássio. Esse item C aqui. O potássio, consultando a tabela periódica, ele tem 39,1. Então, ó, eu arredondei aqui para 39, tá? Então, 39 vezes 1, porque ele só tem um potássio. O manganês, consultando a tabela periódica, 54,94. Arredondando aqui para 55, né? Então, a gente pega aqui 55 vezes 1. Mas o oxigênio, a massa dele, consultando a tabela periódica, é 16. Então, a gente multiplica 16 vezes 4. 16 vezes 4. A gente multiplica tudo e soma tudo, que vai dar 158 gramas por mol. Então, se a gente for na balança e medir lá 158 gramas de permanganato de potássio, então a gente vai ter 1 mol de permanganato de potássio. Ou seja, 6,02 vezes 10 elevado a 23 fórmulas de permanganato de potássio. E o último item, o dicromato de potássio. Então, o mesmo raciocínio. O potássio tem 39, né, que a gente já viu no item anterior, 39 vezes 2. Mais o cromo. O cromo, na tabela periódica, ele tem 52 de massa. Então, 52 vezes 2, porque nós temos 2 cromo aqui. O oxigênio, a gente viu na tabela periódica que ele é 16 a massa dele. Então, a gente pega 16 vezes 7, multiplica esses termos aqui e soma tudo.
Então, ó, tem 294 gramas de dicromato de potássio para cada mol, né, de dicromato de potássio. Então, é dessa forma que a gente calcula a massa molar de uma espécie química. Então, tem que consultar a tabela periódica, né? Ou no exercício tem que estar informando, né, as massas molares. Então, como que a gente calcula o número de mol? O número de mol ele pode ser representado pela letra N. O número de mol é igual a massa dividido pela massa molar. Então, está a legenda aqui, ó. N é o número de mol, M é a massa, em grama, e MM seria a massa molar. Massa molar, que a gente calcula utilizando a tabela periódica, que a unidade é grama por mol. Então, uma unidade de concentração que é bastante utilizada seria a molaridade, ou concentração molar. A IUPAC recomenda utilizar concentração por mol, tá? Mas você vai encontrar roteiros, né, que envolva a concentração de soluções, que vai estar a molaridade da solução ou a concentração molar, né, ou mol por litro, é a mesma coisa. Então, a molaridade ou a concentração molar, ela é dada pelo número de mol do soluto dividido pelo volume da solução, em litros, né? Então, o número de mol do soluto é N, né, é mol, e o volume da solução é em litros, tá? Então, é com essas duas fórmulas que a gente vai trabalhar a aula de hoje. O número de mol e a molaridade. Então, a gente tem um exemplo aqui, ó. Exemplo 1. Um rolo de papel alumínio utilizado na cozinha apresenta massa de 350 gramas. O item A. Qual o número de mol contida nesse material? Então, pela fórmula, o número de mol é a massa, que é 350, dividido pela massa molar do alumínio. Então, consultando a tabela periódica, está aqui embaixo, ó, foi dado aqui, ó, alumínio 27 gramas por mol. Foi consultado lá na tabela periódica. Vamos dar uma olhada lá na tabela. O alumínio é 26,98, arredondando 27. Então, a gente faz 350 dividido por 27, dá 12,96 mol. Então, você pegar lá o papel alumínio da cozinha, 350 gramas, tem aproximadamente aí 13 mols, né, 12,96 mol. O item B. Quantos átomos de alumínio estão presentes nesse material? Ele está perguntando o número de átomos. Então, a gente sabe que 1 mol de qualquer substância equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Mas a gente já calculou o número de mol lá no item anterior, no item A. Nós temos 12,96 mol está para X átomos. Então, resolvendo essa regra de 3, 12,96 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23, nós temos 7,80 vezes 10 elevado a 24 átomos, né, de alumínio. Então, em 350 gramas de alumínio, nós temos 7,80 vezes 10 elevado a 24 átomos, né, de alumínio. Essa daqui é o exemplo 1. O exemplo 2. O campo da nanotecnologia oferece algumas possibilidades interessantes, como a criação de fibras da largura de um átomo. Suponha que você fosse capaz de juntar 1 mol de átomos de prata. Prata, o símbolo é Ag. Cada um com um raio
de 144 picômetros. Um picômetro tem 10 elevado a menos 12 metros. Em uma dessas fibras, né? Então, o átomo de prata que vai estar nessa fita, né? Nessa fibra, ele tem um raio de 144 picômetros em uma dessas fibras. Encapsulando-as, né? Deixa eu só colocar um N aqui, encapsulando-as em nanotubos de carbono. Qual seria o comprimento da fibra? Então, ele quer o seguinte, se fosse possível pegar átomos de alumínio, de prata, e colocasse um do lado do outro, pegar 1 mol de átomos de prata, e formando uma fibra. Qual seria o comprimento dessa fibra? Então, a gente imagina que um átomo de prata seria um átomo esférico. Agora, ele deu o raio. Então, o diâmetro seria 2 vezes o raio, né? Então, o diâmetro seria 144 pm, picômetros, vezes 2, que ia dar 288 picômetros. Que dá 288 vezes 10 elevado a menos 12 metros. Então, isso daí seria o diâmetro, né, de um átomo de prata. Agora, se você pegar 1 mol de átomos de prata, ou seja, 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, e colocasse um do lado do outro, ia formar uma fibra. Aí ele pede qual que seria o comprimento dessa fibra. Então, um átomo de prata, ele tem 288 vezes 10 elevado a menos 12 metros. Agora, se fosse 1 mol desse átomo, ou seja, 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, nós teríamos x metros. Resolvendo essa regra de 3, a gente ia chegar nesse valor aqui, ó. X é igual a 1,73 vezes 10 elevado a 14 metros. Então, só para a gente ter uma ideia, esse valor aqui é equivalente a 173 bilhões de quilômetros. Então, para a gente ter uma ideia de como 1 mol de átomos, né, você vê a quantidade, né, um número bem grande, né, que é 602 sextilhões, né, de partículas. Então, se fosse possível colocar um átomo do lado do outro, né, a fibra teria, no caso do átomo de prata, 173 bilhões, né, de quilômetros. Essa daqui é a resposta desse exemplo 2. O exemplo 3. Que massa, em gramas, do soluto é necessária para preparar? Item A. 1 litro de uma solução 0,125 molar, ou 0,125 mol por litro, de sulfato de potássio. Aí ele já deu os dados aqui, ó, dos elementos: potássio, enxofre, oxigênio, sódio, flúor, carbono e hidrogênio. Então, se a gente calcular a massa molar do sulfato de potássio, a massa molar dele é 174 gramas por mol. Já calculei direto aqui a partir desses dados fornecidos. Então, 0,125 molar é a mesma coisa que 0,125 mol em 1 litro. Então, a gente sabe que 1 mol, nós temos 174 gramas de sulfato de potássio. Mas nós temos aqui em 1 litro, que ele quer saber em 1 litro, né? 0,125 mol. 0,125 mol, nós temos x gramas. Então, fazendo essa regra de 3, x é igual a 21,75 gramas. Então, se a gente pegar 1 litro de uma solução
0,125 molar, ou 0,125 mol por litro, de sulfato de potássio, nós vamos ter ali 21,75 gramas de sulfato de potássio. Agora, é claro, né, se a gente fosse fazer uma prova, o uso de calculador é permitido, né? Agora, o item B. Qual é a massa, né, de 375 mililitros, de uma solução 0,015 molar de NaF, fluoreto de sódio. Então, eu já calculei aqui direto a massa molar do flúor de sódio, né, o flúor aqui dá 19 e o sódio é 23, somando os dois dá 42 gramas por mol. E a concentração é 0,015 mol por litro, que é 0,015 molar. Agora, a gente sabe que 1 mol de sulfato de sódio, 1 mol de sulfato de sódio, ele tem 42 gramas. 42 gramas. 0,015 mol, ele vai ter X gramas. Então, a gente resolve essa regra de 3. Então, a gente multiplica cruzado aqui. Então, vai dar a massa de 0,63 gramas. Hoje à tarde, eu acho que passou batido aqui, mas essa massa aqui é equivalente a 1 litro dessa solução. E o item B, ele quer saber em 375 mililitros. Então, só faltou aqui essa continha aqui, vamos fazer agora. Ó, então, a gente tem 0,63 gramas, deixa eu colocar aqui uma cor. Só faltou essa continha aqui. 0,63 gramas está em 1 litro. Agora, X gramas, ele vai estar em... Ele dá no enunciado da questão, ele dá, no item B, né? Ele dá em 375 ml, ou seja, 0,375 litros. Então, resolvendo essa regra de 3, fazendo rapidinho aqui na calculadora, vai ficar 0,63 vezes 0,375. Então, o valor do X vai ser igual a 0,236 gramas. Então, faltou essa parte aqui, passou batida aqui hoje à tarde. Então, essa daqui seria a resposta desse item B de bola. Então, a resposta, 0,236 gramas. Agora, o item A, o item B, o item C. Eu inverti também aqui, ó, aqui esse daqui seria... Não, tá certo, o item B, aqui é item C, tá? Aqui é o item C. O item C, ele fala 500 ml de uma solução 0,35 mol por litro de C12H22O11. Então, o mesmo raciocínio. A gente calcula a massa molar, da glicose. Então, peguei o carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, desse elemento aqui é a sacarose, quer dizer, a sacarose, deu 342 gramas por mol, a massa molar. Então, ele deu a concentração de 0,35 mol por litro, que é molar.
Então, 0,35 mol em 1 litro. Agora, 1 mol, nós temos 342 gramas, que a gente achou aqui na massa molar. Agora, em 0,35 mols, nós vamos ter X gramas. Então, a gente multiplica cruzado aqui, fazendo na calculadora, X é igual a 119,7 gramas. Assim como o item B, esse item C aqui, está faltando a última regrinha de 3, vou colocar aqui no canto. Aí a gente tem aqui, ó, 119,7 gramas, né? Isso daqui ele vai estar o quê? Em 1 litro. Agora o enunciado do item C, ele quer 500 ml, ou seja, 0,5 litros. Então, fazendo essa regra de 3, 119,7 está em 1 litro, X está em 0,5 litros. Fazendo na calculadora essa última regra de 3, vai ficar 119,7 vezes 0,5, vai dar 59,85 gramas. Essa daqui seria a resposta desse item C. Aqui está escrito B, mas aqui é item C. Então, essa daqui é a resposta desse exemplo 3. Então, prosseguindo aqui, o item 4, exemplo 4. Qual a molaridade do sulfato de sódio, Na2SO4, em uma solução preparada pela dissolução de 15,5 gramas em água até completar 350 ml de solução? Ele dá os dados, né, as massas molares dos elementos. Então, o sulfato de sódio, já calculando a massa molar, ele tem 142 gramas por mol. Então, calculando o número de mol é dado pela massa da substância dividido pela sua massa molar. Então, ele deu aqui, 15,4 gramas, 15,5 gramas, dividido pela massa molar. A massa molar é 142 gramas por mol. Então, fazendo na calculadora, 15,5 dividido por 142 dá 0,109 mol. Mas ele quer saber a molaridade, né? Então, a molaridade é o número de mol do soluto dividido pelo volume da solução em litros. Então, o número de mol a gente já calculou aqui em cima, que é 0,109 mol. Então, a molaridade, M, é igual a 0,109 mol dividido pelo volume. O volume é 350 ml. Transformando para litros, dá 0,35 litros. Então, fazendo esse cálculo aqui, essa continha na calculadora, dá 0,311 mol por litro. Então, essa daqui é a resposta desse exemplo 4. Com relação a esse exemplo 1, 2, 3 e 4 aqui, dúvidas, perguntas? Estou indo muito rápido na explicação, muito devagar? Boa. Então, vamos continuar aqui. O exemplo 5. Suponha preparar 250 ml de uma solução 0,038 molar, ou seja, 0,038 mol por litro, de sulfato de cobre, a partir de sulfato de cobre pentaidratado,
Que massa desse último precisaremos usar? Ele quer saber essa massa aqui, ó. Ele dá os dados às respectivas massas molares dos elementos. Então, ele falou para a gente que quer preparar essa solução de sulfato de cobre nessa concentração aqui, nesse volume, a partir dessa espécie química hidratada. Ó, então, se fosse o sulfato de cobre sem água, anidro, né? A concentração dele seria 0,038 mol por litro, que é a mesma coisa que esse M aqui de molar. Então, 0,038 mol, ele está em 1 litro. Mas nós temos 250 ml da solução. X está em 0,25 litros. Então, a gente multiplica cruzado. Fazendo na calculadora, X vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a menos 3 mols de sulfato de cobre. Que é isso daqui que a gente vai precisar. Agora, calculando a massa molar do sulfato de cobre sem água, né? Anidro, eu já calculei que a partir desses dados aqui, já coloquei ele direto, ele tem 159,5 gramas por mol. 159,5 gramas por mol. Então, 159,5 gramas, ele está em 1 mol. X gramas, nós vamos ter em 9 vezes 10 elevado a menos 3 mols de sulfato de cobre anidro, sem água. Fazendo essa regra de 3, o X é igual a 1,4355 gramas de sulfato de cobre anidro. Mas você vai preparar essa solução a partir do hidratado, desse pentahidratado aqui, e não do anidro. Então, você tem que fazer uma espécie de correção. Ó, você vai usar 1,4355 gramas, que você calculou aqui, se ele fosse anidro. Se ele tivesse 159,5 gramas por mol, que é a massa molar que a gente calculou aqui. Agora, a massa molar dele hidratado, pentahidratado, é 249,5 gramas por mol. Então, X gramas nós vamos ter se a massa molar dele fosse 249,5 gramas por mol. Então, fazendo essa regra de 3, o X é igual a 2,2455 gramas de sulfato de cobre pentahidratado. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 5. Esse exemplo 6. Que volume de uma solução 0,358 molar, ou seja, 0,358 mol por litro de HCl, contém 2,55 milimol de HCl? Bom, então a gente usa a fórmula do cálculo da concentração molar, que é a concentração molar ou concentração mol por litro, é igual ao número de mol dividido pelo volume. A concentração molar ele forneceu para a gente, 0,358 mol por litro. É igual ao número de mol, que ele já forneceu para a gente aqui, 2,55 milimol. Então, 2,55 vezes 10 elevado a menos 3 mol. Isso aqui é mili, né? 10 dividido por 1000, né? A mesma coisa que mili. E o volume dividido pelo volume em litros. Então, rearranjando aqui
essa expressão, o volume vem para cá, a concentração vem para baixo, dividindo. 2,55 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 0,358. Corta mol com mol, vai sobrar litros. Então, o volume vai ser igual a 7,12 vezes 10 elevado a menos 3 litros. 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa que você está dividindo por 1.000. Se você está dividindo por 1.000, você está transformando a mesma... você está pegando esse 10 elevado a menos 3 litros, é a mesma coisa que ml, né? Então, é a mesma coisa que 7,12 mililitros, ml. Então, como ele pede só o volume, ele não pediu a unidade, né? Então, pode ser essa daqui em litros, ou pode ser essa daqui em mililitros. Então, essa daqui é a resposta desse exemplo 6. O exemplo 7. Determine o número de mol dos íons alumínio 3+, e sulfato 2- em 0,5 litros de uma solução 0,1 molar de sulfato de alumínio, que é Al2SO4 3. Então, ele deu aqui os dados, a gente vai substituir na fórmula do cálculo da concentração molar, da concentração mol por litro. Então, M, que é a concentração molar, é igual ao número de mols dividido pelo volume em litros. Então, a concentração molar é 0,1 molar, ou seja, 0,1 mol por litro. É igual ao número de mol do soluto dividido pelo volume da solução que ele deu aqui em litros, 0,5 litros. Então, resolvendo isso aqui, multiplicando o cruzado, X é o N, o número de mol, vai ser igual a 0,05 mol de soluto. Só que ele quer saber o número de mols do cátion alumínio e do ânion sulfato. O sulfato de alumínio, quando ele está em água, você consegue dissociar ele e forma 2 alumínios. Por que 2 alumínios? O índice dele aqui vai ser o coeficiente estequiométrico dele aqui. O índice 3 aqui vai ser o coeficiente estequiométrico dele aqui. Então, no início, a gente calculou aqui, ó, que ele tem 0,05 mol de sulfato de alumínio. Nada do cátion alumínio e nada do ânion sulfato. Agora, quando está em solução, a água vai dissociar esses íons. Aí, o sulfato de alumínio vai deixar de existir e vai formar o quê? O cátion alumínio e o ânion sulfato. Agora, aqui, o coeficiente estequiométrico aqui é 1. Quando é 1, não precisa pôr. Se aqui é 0,05 mol, e o coeficiente estequiométrico aqui é 2, então você tem que multiplicar esse valor por 2. Então, 0,05 vezes 2 dá 0,1 mol. Se o coeficiente estequiométrico aqui é 1, e aqui o coeficiente estequiométrico é 3, a gente tem que pegar esse valor aqui e multiplicar ele por 3. Então, nós temos 0,15 mol. Então, a concentração, o número de mol do alumínio, do cátion alumínio, é 0,1 mol, e do sulfato é 0,15 mol. Tá? Porque ele pede só o número de mol, né, do alumínio e do sulfato, né, nessa solução 0,5 mol por 0,1 mol por litro, né, 0,1 molar de sulfato de alumínio num volume de 0,5 litros.
Então, essa daqui é a resposta desse exemplo 7. Agora, esse exemplo 8, a resolução está no próximo slide. Ele fala, uma solução em que a concentração do soluto é de 3 ppb. Em massa, tem 3 gramas de soluto a cada bilhão de gramas, que esse bilhão de gramas equivale a 1.000 toneladas. Você tem 3 gramas de soluto, e aí ele está dissolvido ali em 1 tonelada de solução. Então, uma unidade de concentração, né, que expressa valores bem pequenos. A Organização Internacional da Saúde aceita como padrão para o chumbo na água potável a concentração de, no máximo, 10 ppb, 10 partes por bilhão. Você tem que analisar a concentração de chumbo em um reservatório, mas seu equipamento só detecta o chumbo de, no mínimo, 1 vezes 10 elevado a menos 8 mol por litro. Então, abaixo dessa concentração, o equipamento não detecta. Então, tem que ser uma concentração maior do que 1 vezes 10 elevado a menos 8 mol por litro. Aí o equipamento detecta o alumínio. Seu equipamento pode ser utilizado para fazer essa análise? Considere a densidade da solução nessa concentração como 1 grama por centímetro cúbico. E a massa molar do alumínio, 207,2 gramas por mol. Então, a resolução está aqui no próximo slide. Então, eu fiz a associação aqui. 3 ppbs, 3 partes por bilhão, equivale a 3 gramas do soluto em 10 elevado a 9 grama de solução. Isso o enunciado da questão falou para a gente, né? 1 bilhão, 10 elevado a 9 é bilhão. Agora, a amostra de água, né, ela tem 10 ppbs, até 10 ppbs. Então, 10 ppbs é a mesma coisa que 10 gramas de chumbo dissolvido em 1 bilhão de gramas de solução. Então, calculando o número de mols do chumbo, N é igual a 10 gramas, né? Dividido pela sua massa molar, que é 207,2 gramas por mol. Fazendo esse cálculo aqui na calculadora, o número de mols é igual a 0,0482 mol de chumbo. Agora ele falou para a gente que a densidade da solução é 1 grama por centímetro cúbico. Agora, 1 centímetro cúbico, mesma coisa que 1 mililitro. São equivalentes. Então, se você tem 1 grama, a densidade de 1 grama, ela está em 1 ml, 1 mililitro. Agora, se você tem 1 bilhão de gramas da solução, você vai ter X ml. Fazendo os cálculos aqui, a regra de 3, X é igual a 10 elevado a 9 mililitros. Transformando isso daqui para litros, né, dividido por 1.000, vai ser 10 elevado a sexta litros. É a mesma, 10 elevado a sexta é milhão. 1 milhão de litros. Então, a concentração molar vai ser igual ao número de mol do soluto, que a gente calculou aqui, 0,0482 mol, 0,0482 mols de chumbo, dividido pelo volume. O volume a gente calculou aqui, em litros, 10 elevado a sexta litros.
Fazendo na calculadora esse cálculo aqui, essa razão, vai dar 4,82 vezes 10 elevado a menos 8 mol por litro. Então, essa daí seria a concentração de chumbo. Mas ele falou para a gente que o equipamento detecta até 1 vezes 10 elevado a menos 8 mol por litro. Mas se a água tiver ali com 10 ppbs, essa 10 partes por bilhão equivale a 4,82 vezes 10 elevado a menos 8 mol por litro. Então, é um número maior, né? Um número maior do que o limite de detecção do aparelho. Então, sim, o equipamento pode ser utilizado, né? Porque ele está 4,82 vezes acima, né, do limite mínimo, né, de detecção do aparelho. Então, essa daqui é a resposta desse exemplo. Então, está terminando, essa aqui seria a última parte da aula de hoje. É diluição de soluções. Então, o que é diluir? Uma da formas de definir diluição é você adicionar solvente a um soluto, né, e você dilui ele. Então, diluir uma solução é diminuir sua concentração, é a mesma coisa. E pode ser feito pela adição de solvente puro. Então, existe essa fórmula, que é uma fórmula clássica de diluição de soluções. Então, a concentração inicial, você tem antes da diluição, vezes o volume inicial, que é antes da diluição. Que é igual à concentração final, que é após a diluição, e VF, que é o volume final, também é após a diluição. Então, com essa fórmula aqui, é a fórmula geral, clássica de diluição de soluções. Então, o penúltimo exemplo da aula de hoje. Quando uma amostra de 3,972 gramas de minério que contém ferro 3+, é tratada com 50 ml de ácido clorídrico, que é o HCl. O ferro se dissolve no ácido para formar uma solução de FeCl3, cloreto de ferro 3. Então, pegou a amostra do minério, 3,972 gramas, e dissolveu com 50 ml de ácido clorídrico. E formou cloreto de ferro 3. Dessa dissolução, ele pegou 10 ml, né? Então, pegou 10 ml dessa solução, que foi adicionada ácido clorídrico, e foi diluída até 100 ml. E a concentração de íons ferro 3+, determinada por espectrofotometria, que é um aparelho, né, o espectrofotômetro, né, que você mede concentração das substâncias baseado em luz. Então, baseado na absorção de luz, você consegue calcular a concentração dessas espécies. E através da espectrofotometria a concentração foi de 0,103 mol por litro, a concentração de ferro 3+. Então ele fala qual é a porcentagem massa de ferro 3+ nesse minério. Então tem um minério lá que tem ferro, foi feita essas análises, quer saber quantos por cento de ferro tem nesse minério. Então, o primeiro que a gente faz, a gente calcula as diluições. Então,
concentração inicial, vezes o volume inicial, é igual a concentração final, vezes o volume final. Então, concentração inicial é a que a gente vai calcular. Vezes o volume inicial, são 10 ml. Então, foi feito 10 ml, né, da líquida, que é igual à concentração final que foi calculada, né, pelo espectrofotômetro, 0,103 mol por litro, vezes o volume final, que é 100 ml. Então, a gente pode cortar um zero do lado direito com um zero do lado esquerdo. Então, fazendo esses cálculos, deu a concentração inicial de 1,03 mol por litro de ferro, cloreto de ferro 3. Agora, 1,03 mols, ele está em 1 litro de solução. Que a gente tirou aqui, ó, 1,03 mols está em 1 litro, que equivale a 1.000 ml. Mas só que essa amostra de cloreto de ferro, ela foi dissolvida em 50 ml de ácido clorídrico. Então, em 50 ml, nós vamos ter X mols de cloreto de ferro 3. Então, a gente corta um zero em cima com um zero embaixo, para simplificar, e a gente multiplica cruzado. Fazendo na calculadora, X é igual a 0,0515 mol de cloreto de ferro 3. Agora, o cloreto de ferro 3 é uma situação parecida com a que a gente viu em algum exercício anterior, de hoje. Ó, 1 mol de cloreto de ferro 3, quando ele está dissolvido, ele forma ferro 3+, ó, porque só tem um ferro do lado esquerdo, e um ferro do lado direito. E 3Cl-. 3Cl-. Então, ó, a gente tem 0,0515 mol de cloreto de ferro 3. Como o coeficiente estequiométrico é 1:1, quando é 1 você não precisa pôr, você pode pôr ou não pôr, tanto faz. Então, aqui, ó, a concentração de ferro 3+, é 0,0515 mol. Agora, do cloreto, ó, tem o coeficiente estequiométrico 3. Então, você tem que pegar esse valor aqui e multiplicar por 3. Então, 0,0515 vezes 3 vai dar 0,1545 mol de cloreto, né? Mas só que ele pede só o de ferro, né? Consultando a tabela periódica, o dado fornecido aqui, a massa molar do ferro é 55,8. Então, em 55,8 gramas de ferro, nós temos 1 mol. Quantos gramas nós vamos ter em 0,0515 mols de ferro 3? Então, multiplicando o cruzado, X vai ser igual a 2,8737 gramas de ferro 3+. Agora, ele falou para a gente, lá no início da questão, que a amostra do minério que contém ferro, ela foi usada 3,972 gramas. Então, 3,972 gramas equivale a 100%. Mas dessa amostra aqui, 2,8737 é ferro. Então, a gente vai ter X%. Então, resolvendo essa regra de 3 aqui, na calculadora, X vai ser igual a 72,34%. Então, esse minério de ferro, ele tem 72,34% de ferro. E para chegar em 100%, né, de outras espécies químicas.
Então, essa daqui é a resposta desse exemplo 9. E o último exemplo da aula de hoje, o exemplo 10. Então, ele fala para a gente, uma solução foi preparada por transferência de 0,661 gramas de dicromato de potássio para um balão volumétrico de 250 ml. E foi diluído, né, com água até a marca, ou seja, até completar 250 ml de solução. Então, uma amostra de 10 ml dessa solução foi transferida para um balão volumétrico de 500 ml e diluída novamente com água até a marca. Então, pegou 10 ml daquela solução, colocou num balão de 500 ml, balão volumétrico, e colocou água até a marca que completa 500 ml. Ele dá o dado aí que a massa molar do dicromato de potássio é 294 gramas por mol. Então, o item A. Qual é a concentração molar, ou a concentração mol por litro, do dicromato de potássio na solução final? Então, primeiro a gente tem que calcular o número de mol. O número de mol é a massa dividido pela massa molar. Foi pesado aqui, 0,661 gramas de dicromato de potássio, dividido pela sua massa molar, que é 294 gramas por mol. Então, fazendo na calculadora essa conta aqui, o número de mols deu 2,248 vezes 10 elevado a menos 3 mol. Só que, inicialmente, essa massa aqui, 0,63 gramas, foi dissolvida em 250 mililitros. Então, a gente joga na fórmula da concentração molar. A concentração molar é igual ao número de mols do soluto, que a gente calculou aqui, 2,248 vezes 10 elevado a menos 3 mol, dividido pelo volume em litros. O volume inicial era 250 ml, ou seja, 0,25 litros. Então, fazendo na calculadora, deu 8,99 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. Ou seja, bem próximo de 9, né? 9 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. Isso daqui seria a concentração inicial. Mas só que depois dessa concentração inicial foi feita uma diluição. Então, a gente usa a fórmula da diluição. Concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. A concentração inicial é 8,99 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. Vezes o volume inicial. Foi pego uma alíquota, uma amostra de 10 ml, para aí então ser diluído. Que é igual à concentração final vezes o volume final. O volume final é 500 ml. Então, você corta um zero aqui, corta um zero aqui também, para simplificar, e resolve isso daqui na calculadora. A concentração final diluído é 1,798 vezes 10 elevado a menos 4 mol por litro. Então, essa daqui seria a concentração final, né, a concentração molar ou a concentração mol por litro
do dicromato de potássio na solução final. Então, essa daqui é a resposta do item A. Do item B, qual é a massa de dicromato de potássio na solução final? Então, a gente viu aqui, ó, que a concentração era 1,798 vezes 10 elevado a menos 4 mol por litro. Então, a gente põe 1,798 vezes 10 elevado a menos 4 mol, está em 1 litro, ou seja, 1.000 ml. Mas na solução final, o volume era de 500 ml. Então, em 500 ml, nós vamos ter X mol. Nós podemos cortar aqui 2 zeros para simplificar e resolver essa regra de 3. Então, a gente chega em 8,99 vezes 10 elevado a menos 5 mol de dicromato de potássio. Mas ele não quer saber o número de mol, ele quer saber a massa, né, de dicromato de potássio na solução final, no item B. Então, 1 mol de dicromato de potássio tem 294 gramas. Ele já forneceu direto aqui para a gente, ó, no dado da questão. 8,99 vezes 10 elevado a menos 5 mol, nós vamos ter X gramas. Então, resolvendo essa regra de 3 aqui, o X vai ser igual a 0,0264 gramas de dicromato de potássio. Se transformar, ele pede aqui a massa, ele não pede a unidade, né? Então, pode ser em miligramas, multiplica por 1.000, vai dar 26,4 miligramas de dicromato de potássio. Então, essa daqui seria a resposta do item B de bola. Então, a aula de hoje seria isso. A lista de exercícios eu vou colocar no cigarro. Com relação à aula de hoje, vocês têm alguma dúvida, perguntas? Vou interromper aqui a gravação.